e nós temos novidades do caso do professor que foi assassinado aqui em Varginha. A foto já está aqui no Cidade, eu vou falar com você nessa câmera aqui. Bom, as investigações começaram tão logo o corpo do professor foi encontrado, o José Wilton. Ele foi encontrado morto dentro de casa no fim de semana, no fim da tarde da última segunda-feira. A suspeita é de que ele tenha sido assassinado no fim de semana. E nós estamos acompanhando esse caso, nós mostramos aqui essa história ontem, trouxemos os detalhes e eu falei em primeira mão aqui no Cidade Alerta que a polícia já havia localizado o carro do professor, também o notebook que tinha sido levado da casa dele no dia do crime e havia identificado um possível suspeito de participação no crime. Foi uma notícia que nos chegou ontem com o Cidade Alerta em andamento e que nós colocamos no ar até então com exclusividade. Bom, esse veículo foi localizado abandonado numa fazenda na cidade de Três Pontas e o notebook estava sendo vendido pela internet, inclusive já havia sido vendido. O comprador desse aparelho, desse notebook, foi ouvido na delegacia. A polícia conversou com a pessoa que tinha comprado. E foi o que eu disse ontem aqui, esse caso vai ser solucionado com rapidez. Ao que tudo indica, esse caso vai ser solucionado em breve. E a polícia está fazendo de tudo para isso. A Lúcia Ribeiro acompanhou hoje, durante toda a manhã, o desenrolar dessa história. Aliás, não só a Lúcia, a nossa redação toda, Sara Miller, todo mundo ligado a todo momento. A Lúcia ficou hoje à tarde um bom tempo na delegacia aguardando a chegada desse suspeito que se apresentou inclusive na delegacia de Três Pontas. Isso nós falamos aqui ao vivo no Balanço Geral na hora do almoço, que esse suspeito, esse possível suspeito havia se apresentado na delegacia porque ele já sabia que estava sendo procurado. E a Lúcia acompanhou isso tudo, conversou inclusive com o advogado dele em frente à delegacia aqui em Varginha, para onde ele foi trazido para prestar depoimento. Enfim, você vai acompanhar agora então a reportagem com todos os detalhes desse caso. Põe no Cidade. O notebook do professor. Essa foi a primeira pista que chegou para a Polícia Civil em Três Pontas, no sul de Minas. A polícia chegou até esse notebook depois de receber uma denúncia. Uma pessoa contou aos policiais que viu um anúncio feito no Facebook e desconfiou que algo pudesse estar errado nesse anúncio. A polícia, então, começou as investigações e chegou até um rapaz em Três Pontas. Ele teria comprado esse computador pela internet. Durante o depoimento, esse rapaz deu informações importantes do suposto vendedor. E esse homem já está sendo investigado pela Polícia Civil. O equipamento foi apreendido e pode levar os policiais até o suspeito ou os suspeitos de esfaquear, matar e roubar José Wilton Andrade Júnior, de 52 anos. De acordo com os investigadores, o computador foi localizado ainda na tarde desta terça-feira, um dia depois que o professor foi encontrado morto na casa dele no bairro Bom Pastor, em Varginha. O professor foi morto a facadas. De acordo com a necrópsia, foram 50 facadas. Mais de 50, 54, precisamente 54. Além disso, tinha lesões de defesa na vítima, o que demonstra que houve luta corporal, sim. No imóvel não foram encontrados sinais de arrombamento, o que fortalece a suspeita de que o assassino ou os assassinos seriam conhecidos da vítima. Do local, além do notebook, também foram levados o celular e o veículo do professor. E foi justamente o carro, a segunda pista, que chegou para a polícia. A informação de que um veículo havia sido encontrado abandonado numa fazenda já na área rural de Três Pontas, próximo ao trecho que liga o município à cidade de Campos Gerais, mobilizou investigadores. A informação aportou para nós lá na delegacia de que o veículo tinha sido localizado na zona rural pelo proprietário dessa
dessa fazenda aqui, o qual entrou em contato lá em Varginha e foi repassado, solicitado apoio para a nossa equipe em Três Pontas. Aí de imediato nós deslocamos aqui para a propriedade e localizamos o veículo. No chão, próximo ao local onde o veículo estava, foram encontradas marcas que indicam que o carro pode ter sido arrastado por alguns metros antes de ser abandonado. A polícia também apreendeu um par de chinelos que estava no banco do motorista e as capas dos bancos. Durante os trabalhos, a perícia colheu vestígios que podem ajudar na identificação das digitais dos suspeitos. Além do volante, também foi colhido material no espelho retrovisor do carro. Só que a morte do professor em Varginha também repercutiu em Três Pontas. E um dos suspeitos, de 33 anos, resolveu se apresentar na delegacia da cidade. Acompanhado do advogado, o homem prestou depoimento. Que ele tem envolvimento, não há dúvida. O apontamento da dimensão desse envolvimento é que a gente tem esse prazo e eu tenho certeza que vai chegar. Na sequência, o suspeito foi levado para a delegacia em Varginha, onde o advogado de defesa contou o motivo do cliente ter se apresentado espontaneamente à polícia. Na data de ontem, o Thiago teve a informação, através de seus familiares, que a Polícia Civil estava à sua procura. Então, preocupado com o que poderia estar acontecendo, ele procurou o escritório de advocacia para estar se apresentando, para estar esclarecendo os fatos. A defesa do suspeito informou que o cliente alegou que comprou o notebook e não que ele teria vendido o produto. O Thiago apresentou para a gente a seguinte versão, que ele adquiriu um aparelho notebook de um terceiro, que até o momento também a gente não tem conhecimento, e ele até acreditou que esse aparelho estava sendo adquirido de forma lícita, mas ele não tem conhecimento da origem desse aparelho e não sabia do fato que tinha acontecido anterior à aquisição desse aparelho. Só que, de acordo com as investigações da Polícia Civil, quem fez o anúncio e vendeu o computador do professor no Facebook foi o Thiago. O comprador teria sido um primo do Thiago, que inclusive deu as informações para a polícia de quem teria feito a venda desse notebook. O depoimento dele foi vago, ele apresentou uma versão de que apenas tinha ciência do notebook, adquiriu esse notebook de terceiros, mas também não apresentou nenhum elemento para sustentar essa versão. Ele forneceu material genético para que nós possamos confrontar com todo esse trabalho da perícia técnica e da perícia médica que foi realizado no local dos fatos, mas não apresentou uma versão com provas contundentes. Diante desse conjunto probatório que obtivemos ontem de forma muito rápida pela equipe, nós conseguimos solicitar essa medida judicial e foi decretada ontem mesmo a prisão temporária desse suspeito. Outra informação que ainda está sendo investigada é a de que o suspeito teria um envolvimento amoroso com o professor. O inquérito da Polícia Civil continua em andamento para saber se outras pessoas também têm envolvimento na morte do professor. O caso continua sendo tratado como latrocínio. Gostaria de ressaltar que as investigações vão continuar e nós estamos aguardando esse resultado dos setores de perícia que foram solicitados. É uma resposta que foi feita, isso é importante dizer, para a sociedade. É um caso de repercussão, não só por isso que a polícia se dedicou, claro que não, mas é um caso muito grave, causou uma comoção e a resposta foi dada com celeridade, como muito bem disse a doutora Renata, com cruzamento de informação. Foram vários policiais envolvidos, vários setores da Polícia Civil envolvida, outras instituições envolvidas, toda a persecução penal agiu com celeridade, isso é importante. É importante que a gente busque as informações, é importante que o Ministério Público manifeste com agilidade, que o Judiciário se entender cabível, que defira com urgência para que a gente consiga dar essa resposta. E ela foi dada. A dimensão dessa resposta é que a gente não tem como afirmar hoje, mas que ela foi dada de uma maneira concreta, objetiva, e ela foi. E eu já volto então, depois da reportagem da Lúcia Ribeiro, eu volto com a participação do meu amigo Denis Pereira. Tudo bom, Denis? Boa noite, Matheus. Boa noite, Denis. Muito obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Eu já queria trazer o Denis aqui há um bom tempo, né? O Denis é um parceiro nosso na cidade de Três Pontas.
O Denis, o Silvano, da equipe Positiva, estão sempre acompanhando tudo. Eu falo sempre do Denis aqui no Cidade Alerta, porque é um cara que acompanha a notícia em cima. Não importa o horário, não importa o dia, né, Denis? Jornalismo tem isso, né? Tem Ainda isso. mais se a gente que está na cidade, está próximo da notícia. Eu acho que o jornalismo ele tem essa obrigação, essa função de estar mais perto e olhando. E até mesmo para que a gente possa detalhar aquilo que a gente também está vendo nesses casos que a gente acompanha no nosso dia a dia, né, Matheus? Exatamente, e esse é um deles. Então, devido à repercussão, né, devido ao tamanho, à proporção que esse caso tomou, a gente não poderia deixar de trazer os detalhes disso tudo. Por isso eu fiz o contato com o Denis hoje, fiz o convite, ele pôde estar aqui com a gente no estúdio. Por quê? Porque quem acompanhou tudo de perto foi o Denis. O Denis foi o único repórter que esteve lá ontem, no momento em que a polícia encontrou o carro, no momento em que a polícia apreendeu o notebook. As imagens que nós mostramos aqui são todas do Denis. Então, nada melhor do que ele para trazer os detalhes dos bastidores desse trabalho, Denis. Como é que foi isso? Foi logo no fim da tarde de ontem que você começou a acompanhar esse trabalho com a polícia, né? Na verdade, Matheus, logo depois do início, logo depois do almoço, a polícia recebeu informações, fez levantamentos que apontaram que já havia uma informação de que o veículo da vítima havia sido visto em Três Pontas, né? A polícia saiu em diligência, fazendo buscas pela cidade, em buscas de identificar esse suspeito que estaria com esse veículo. E aí a polícia recebeu primeiro a informação de que o aparelho notebook que poderia ser da vítima estava à venda na internet, uma página do Facebook desse rapaz que você acabou de mostrar que foi preso, um dos suspeitos, né? E aí a polícia foi até a casa dele. Quando a polícia chegou, ele não estava. A polícia foi recebido pela família, conversou com a família e indicou que ele estava realmente com esse aparelho notebook na casa, só que ele já havia repassado para alguém. E a pessoal da família soube informar a polícia quem teria recebido esse notebook. A polícia então foi até essa pessoa de livre e espontânea vontade, tranquilamente, repassou esse aparelho notebook para a polícia, e a polícia então, inclusive, essa pessoa, ela prestou depoimentos da polícia e deu alguns detalhes que eu acredito que foi importante também para que a polícia pudesse avançar nas investigações. Fechada essa parte, na sequência, um fazendeiro lá de Três Pontas, um comerciante muito conhecido, que nós mostramos na reportagem, não quis se identificar, ele então ligou na delegacia aqui de Varginha, informando que ele tinha encontrado um carro abandonado na propriedade dele. Haviam 2 funcionários, inclusive 2 funcionários jovens, que estavam trabalhando, jogando inseticidas na lavoura do café, e aí eles viram esse carro lá. Inclusive com umas marcas de pneu que nós mostramos lá, parecendo que esse carro foi arrastado. Só que não há sinal nem de trator, nem de um outro veículo pesado que pudesse puxar esse veículo. Aí a polícia, então, as pessoas podem se perguntar, mas estava lá em Três Pontas, por que ligou em Varginha? Porque o comerciante, ele achou, como o carro era placa de Varginha, ele achou por bem ligar na delegacia de Varginha. Foram feitas várias perguntas para ele, e aí a delegacia de Varginha fez contato com a delegacia de Três Pontas, para que a equipe de investigadores de lá, a equipe comandada pelo Dr. Gustavo, fosse averiguar a situação. No que nós chegamos, mostramos aí para vocês, foi mostrado que o carro estava aberto, a chave estava em cima do banco, Esse fazendeiro pegou a chave para evitar até que alguém fosse lá nesse intervalo, foi para Três Pontas, fez contato com a delegacia de lá aguardou a chegada da perícia, e a perícia foi juntamente com a equipe, nós que chegamos lá junto, acompanhando e vimos aí o trabalho importante realizado pela perícia da Polícia Civil, inclusive fazendo esses trabalhos importantes para tentar, inclusive, levantar digitais aí que possa confrontar com as pessoas. Esse cara, por exemplo, que já foi preso, e com outras pessoas que possam ser suspeitas aí do crime. Tem até a imagem do rapaz sendo preso. Se der para colocar daqui a pouco aí a imagem
Sendo preso não, né? Do momento em que ele se apresentou na delegacia de Três Pontas, né, Denis? Isso. Ele se apresentou, pelo que nos conta aqui, ele se apresentou porque ele teve a informação que estava sendo procurado. Ah, com certeza. Com certeza. A polícia já tinha ido na casa dele várias vezes. Não era segredo para a família que a polícia estava atrás dele. Com certeza ele se apresentou. Ele se apresentou então no finalzinho da manhã, lá na delegacia de Três Pontos, acompanhado do seu advogado. Na saída eu tentei conversar com ele. Perguntei a ele se ele queria falar alguma coisa, se ele teria participação no crime, mas ele preferiu ficar em silêncio, Matheus. Tá certo. Então, mais um trabalho rápido, né, da equipe lá do Dr. Gustavo, né, do inspetor Gustavo também, todo o pessoal que trabalha mesmo, né, Denis? O pessoal ali pega firme, então logo chegou, se dedica, né? Se dedica muito. A gente sabe e acompanha o empenho da equipe inteira, que é uma equipe unida, liderada lá pelo Dr. Gustavo, que é o delegado, o Gustavo Domingos, que é o inspetor, e que trabalha de domingo a domingo, tem feito um trabalho de destaque. Vocês têm registrado tem acompanhado a imagem aí, ó. A imagem aí dele saindo da delegacia. Isso era por volta de quase meio-dia. Foi quando esse momento ele tinha acabado de sair do pronto atendimento municipal, que ele tinha ido fazer o exame de corpo de delito. Tá certo. Denis, obrigado pela atenção, obrigado pelo companheirismo, pela amizade e pelas informações precisas, viu, meu amigo? Imagina, precisando, nós estamos lá à disposição. Valeu, Denis. Agradecendo o Denis aqui, então, que esteve conosco, trazendo esses detalhes. Nós vamos continuar no caso.